Preservar a memória de uma cidade, de um povo, é difícil e exige muita dedicação. E é assim que um empresário de Curitiba vem montando uma espécie de museu da história paranaense. São DVDs com entrevistas, comerciais, eventos esportivos, tudo registrado para que não se perca. Imagens da neve em Curitiba em 1975 você já deve ter visto. E bem antes disso, em 1928. E você sabe como era Curitiba em 1910? Bairros com poucas casas e sem nenhum prédio. Assim eram a Praça Tiradentes e a antiga estação ferroviária. Registros de várias épocas, da arquitetura, das indústrias que cresciam no estado, como a Mate-Leão em 1920. São imagens e depoimentos que estavam guardados ou até se perdendo e que há 2 anos estão reunidos no Acervo da Memória Paranaense. Um espaço criado para preservar a história e, melhor ainda, para deixar a própria história à disposição do público. Povo sem memória é povo sem história. Povo sem passado é povo sem futuro, né? E fomos colhendo material, um filme de um jogo de futebol, depois um depoimento de um artista plástico, depois uma peça de teatro, a neve de 1928, que ocorreu em Curitiba, do Carnaval de 1910, e com isso estamos dando acessibilidade à cultura paranaense exclusivamente aos pesquisadores em todas as suas áreas de publicidade, da história, das artes plásticas, da engenharia, da medicina, através de pessoas importantes que contribuem com a sua experiência justamente a essas gerações que mal conheceram a história do passado, né? Tudo é emprestado de graça para quem quiser assistir e é liberado para copiar. Esse museu de DVDs é uma tentativa que tem dado certo de resgatar a memória paranaense. Nesta sala, por exemplo, tem muitas histórias do nosso estado registradas em depoimentos feitos por pessoas que viveram aqui e que vivem aqui. Pessoas, algumas famosas, outras não. E se você é paranaense, corre ainda o risco de chegar e encontrar um registro de algum parente seu, como eu encontrei. São quase 1000 DVDs. Entre as raridades, os bastidores da montagem da Paixão de Cristo gravada na Serra do Mar em 1976. O relato do ator é de nada mais nada menos que Cristóvão Teza, escritor brasileiro mais premiado no ano passado e que há 33 anos atuava numa peça de teatro por aqui. Centralizar demais a ideia, uma mistificação em torno de Jesus Cristo apenas e explorar essa mistificação por parte de um povo, mas ao mesmo tempo dar a ideia de que cada homem é um Cristo. A ideia é que esse acervo não pare de aumentar, até o que muita gente acha não ter relevância pode ser muito importante, como vídeos de família. E nós fazemos um apelo que esses álbuns de família não sejam desprezados, porque eles muitas vezes não são vistos pelos próprios familiares, mas eles constituem um material excelente. Mas os organizadores não ficam só à espera de doações, não. Montaram um estúdio para entrevistar quem tem boas histórias. O Biratã Lustosa deixou registrado para sempre os tempos vividos na época de ouro do rádio. Não gosto de dizer que era melhor, porque cada época tem seu valor. Mas era uma época muito boa você trabalhar com músicos, cantores, trazer cantores de fora, você trabalhar com radiadores, com locutores, apresentadores de auditório, locutores esportivos, cada um contando um pouquinho, facilita alguém que um dia queira fazer uma pesquisa grande, escrever um livro grande falando do passado do nosso rádio. Pega um pouco daqui, um pouco dali, dá para montar algo de grande valor. Estamos resgatando parte, principalmente do rádio, de anos idos já, e que tiveram uma participação muito importante na vida da cidade e do estado. Nós estamos pegando primeiro os mais idosos, né, por razões óbvias, e em seguida os que se apresentaram em décadas mais próximas dessas que estamos, entendendo? E falta muita gente ainda? Ainda falta, nós temos aproximadamente uns 120 nomes ainda. Ari Fontoura foi entrevistado por 1 hora e relembrou histórias que viveu no teatro e na televisão em Curitiba antes de ir para o Rio de Janeiro e conquistar a fama no país. Nasceu o Teatro de Bolso. Tirei os mendigos que estavam dormindo lá,
arrumei aquilo mais ou menos e começamos a reforma. O teatro funcionava, na verdade, 24 horas por dia. Não parava. Então, sempre tinha gente lá, né? Se não tinha ninguém, tinha gente dormindo, mas tinha gente lá. Na verdade, eu continuo sendo curitibano, porque nasci aqui, continuo sendo paranaense porque pertenço a esse estado. Então eu faço parte da memória desse estado, eu faço parte da memória desse país. Nós temos por hábito dizer que o brasileiro não tem memória, mas a partir deste momento eu fico satisfeito em saber que já há uma possibilidade do brasileiro cultuar essa memória, sim. E esse movimento que se faz em torno de caracterizar as coisas feitas, pensando no passado e pensando, sobretudo, no futuro, é de extrema importância.